Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Painel Regional, sempre com você de segunda a sexta, às 10 da noite, com entrevistados importantes, não é? Debates e a discussão sempre sobre os temas ligados à nossa região metropolitana e ao Brasil também. E a gente sempre lembra você que às 1h30 da tarde tem o nosso primeiro encontro ao longo do dia, que é o Painel Regional Debates, não é? Com personalidades também aqui da região e do país, passando pelas bancadas do programa e debatendo, discutindo as nossas demandas, as nossas dificuldades, apontando aí os nossos problemas e, na medida do possível, também trazendo aí sugestões importantes para minimizar ou para resolver todos esses problemas do nosso dia a dia. E, claro, sempre a discussão importante dos temas nacionais também. Nessa edição, o Painel Regional, com prazer, recebe aqui mais uma vez o presidente do Sindicato dos Servidores Estatutários aqui de Santos, o nosso Fábio Pimentel. Boa noite, Fábio, prazer revê-lo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. A gente agradece aqui o convite. E a gente também recebe com prazer o professor Iberê Sirna, professor de Marketing Político, que mais uma vez participa e colabora com a gente aqui. Tudo bem, Iberê? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar na companhia. Você fala no microfone. Esse aqui é o novo, o som, né? É o novo. Aliás, é o eu queria dizer que... É novidade. Está acostumado. Novo. Mas um prazer estar na companhia de vocês. Tá certo. Tá, o Iberê, o microfone a fio, tá certo? Está acostumado a vir no debate com lapela, né, direitinho e tal. Não está um pouquinho diferente e não se ligou. Agora, não esqueça mais, hein, Iberê? O microfone tem que ir, porque senão o telespectador não vai te ouvir. Amarrar, pode ser também, uma boa ideia, uma boa sugestão, como o Silvio Santos, né, gosta de fazer, né? O painel regional está sempre à sua disposição com a nossa linha telefônica aberta, né? O 30 17 91 10. Você liga para cá, participa com a gente com a sua pergunta, com o seu comentário. Você fica sempre à vontade, não é? Para participar e para debater com a gente também, não é? Participar conosco aqui do programa. Ô Fábio, alguns projetos estão sendo debatidos, estão sendo votados aí na Câmara, projetos que vêm do Executivo, né? E você destacaria essas OSs, as organizações sociais, como a bola da vez aí, da discussão do município, não? Com certeza. Ou dos servidores da prefeitura, enfim. Isso, na verdade do município, porque vai interessar a todo o município. Para nós, servidores públicos, é desinteressante, especialmente quando a lei permite a extinção de unidades da prefeitura para passar para o controle da OS. Quer dizer, a gente fica no ar a pergunta embora a lei preveja que os servidores terão garantidos os seus direitos, etc., nos preocupa, não há perigo, então, a lei diz que não haveria perigo, então, imediato para os trabalhadores, mas nos preocupa... Perigo de quê? De demissão, você está... Demissão ou qualquer problema em relação aos seus direitos, né? Porque os direitos não são... os direitos dos trabalhadores estatutários não são iguais aos dos seletistas. Quer dizer, não é uma OS que vai lá dirigir aquela unidade, vai ter um pensamento de administrativo como seletista e não como estatutário. Então, estaria garantido os direitos estatutários desses trabalhadores. Mas nos preocupa o mercado de trabalho também. Quer dizer, de repente, o que está se pensando, evidentemente que isso não está escrito na lei e não houve esse tipo de conversa ainda com o prefeito, porque, na verdade, a lei institui a possibilidade de, e não que as OS vão funcionar. A lei pode acontecer e as OS nunca funcionarem, a lei pode ser aprovada, e as OS nunca funcionarem no município. Só para as pessoas entenderem bem, né, Beira? É bom explicar sempre, não é? O que são as OS, essas organizações sociais, né? E que tipo de serviço que elas oferecem à prefeitura, aos munícipes, para as pessoas entrarem bem no tema. Muita gente fica no ar aí, o OS, o que faz essas OS, o que faz essas organizações, enfim. OS são organizações sociais previstas na própria lei, tá? Ela tem que ter atuações em determinadas atividades específicas dentro do município e não podem ter fins lucrativos, porque senão não seria OS, seria uma empresa de economia privada. A OS, em tese, é apenas isso, quer dizer, vão ser qualificadas algumas OS, organizações sociais. De repente, a gente pode estar pondo até um sindicato para dirigir. O sindicato é uma entidade social, né? Do jeito que a lei é ampla e aberta, é uma entidade social sem fins lucrativos e que, de repente, pode estar se colocando para dirigir
alguma, claro que não o sindicato da categoria, né? Estou falando qualquer outro sindicato, não daria muito certo isso, né? Mas qualquer um sindicato poderia fazer isso. Quer dizer, a lei é muito ampla, muito aberta, e isso também nos causa alguma preocupação. Mas a maior preocupação é a extinção de unidades, e extinguindo unidades, embora no primeiro momento os servidores que estivessem lotados lá teriam seus direitos garantidos pela própria lei, a gente teme que, ao aposentar, esses funcionários seriam substituídos por funcionários da CLT e o mercado de trabalho para nós, servidores públicos estatutários, estaria sendo restrito. E o que isso feriria até a democracia dentro do nosso país, porque dos institutos mais democráticos que nós temos para a contratação de servidores públicos é o concurso público. E se a gente vai extinguir esta unidade e substituir esses funcionários para funcionários contratados pelo regime seletista, nós vamos dar um passo enorme para trás para voltar ao tempo em que se contratava os amigos que bem se entendessem, né? Deixa eu... Ó, o microfone, viu como acertou? Agora acertou. Que maravilha. Você vai aprendendo. Mas aí eu estava vendo o Fábio falar, eu acho assim, é lógico que ele está fazendo e tem que fazer mesmo a defesa da sua categoria. Afinal das contas, ele não foi eleito para vir aqui, né? Claro. Então não é isso. Mas eu fico aí com uma preocupação assim. Primeiro que é uma legislação federal. E a regulamentação é que fica ao critério do Estado e do município, que é isso que está se discutindo em Santos. Mas aí, Fábio, nós temos que levar em consideração também o nível de exigência do mundo atual, que tanto o governo federal, com as suas privatizações, entre aspas, que todo mundo diz que é do Tucano também privatizou, é a estrada privatizada, quer dizer, este mundo globalizado, né, esses desafios da economia, acaba, na verdade, tendo que criar um instrumental. Se vai ser usado ou não, é uma outra coisa. Eu não estou aqui dizendo que os sindicatos, sejam lá de todos, não tenham que estar defendendo, sejam garantindo a sua posição. Porém, temos que pensar também do lado de quem administra uma cidade, os desafios que se aparecem. Então, cada vez mais a sociedade exige da administração, e não do sindicato, exige da administração algumas soluções. E aí você tem, por um lado, a responsabilidade fiscal, onde você tem um limite, né, de contratação. Por outro lado, você tem o nível de exigência da própria comunidade que tem que ser atendida de alguma forma. É para isso que se coloca uma administração. E assim, como este embate, eu sinto, Fábio, que eu tenho acompanhado essa discussão, o bom senso que o sindicato está tendo junto à prefeitura, no sentido de equacionar uma forma onde sobrevivam todos, garantam os poderes de todos. Então, assim, mas que tem que dar um passo à frente, tem. Que nós temos que buscar novas alternativas de gerenciamento das necessidades da comunidade, não tenha dúvida, entendeu? Garantia esse, eu acho que o Fábio diz assim, a parte mais democrática é o concurso público, né? E você vai lembrar perfeitamente, eu como secretário de Educação fiz o maior concurso público na educação, mais de 30 mil, entendeu? E aí fica aquela coisa, aí você não chama, aí prorroga por 2 anos, aí mais 2 anos, depois vão lá chorar para o prefeito. Isto em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então o concurso público, então, embora seja esta coisa democrática, a fila é muito grande. E a necessidade da comunidade, por vezes, não espera esse tipo de burocracia dentro da administração pública. Então, nós estamos passando por um processo assim. Tem desafios? Tem. A administração pública tem que resolver? Tem. Bom que está aparecendo esse ferramental novo. Como é que vai se adaptar para que não vá ferir interesses nem de A nem de B, é que eu acho fundamental, que eu acho que é o que está acontecendo com a cidade de Santos. Ou e com outros municípios também, pô. Vamos fazer um rápido intervalo, já já a gente segue nesse debate interessante aqui com o nosso Fábio Pimentel e com o Iberê Cirna também, tá certo? Voltamos já já. De volta com o painel regional, hoje com prazer recebendo aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Estatutários de Santos, o Fábio Pimentel, e a companhia sempre importante aqui do professor Iberê Cirna, professor de Marketing Político, mais uma vez com a gente aqui. 3017-9110, você liga, participa conosco, envia aí a sua pergunta, faz o seu comentário.
a respeito do tema ou dos temas colocados em discussão, colocados em debate, né? Nós estamos conversando sobre as OS, as organizações sociais, um projeto de lei que o prefeito enviou à Câmara para regulamentar, não é? Como diz o Iberê no bloco, é um projeto, na verdade é uma legislação nacional, né? Cada município, cada estado faz aí as suas regulamentações. Bom, as OS, as pessoas que forem contratadas, né? Porque a OS já passou em primeira votação na Câmara, deve passar em segunda também, não é, Fábio? Me parece. O que tudo indica, sim, né? O governo tem o seu staff lá na Câmara, que é a maioria. Acho que só tem quatro opositores ao governo na Câmara, e na Câmara não tem problema nenhum, vai passar. Sim, e aí a dúvida que fica assim, é a seguinte, estava comentando aqui no intervalo com o Iberê e com o próprio Fábio, né? As OS, desde que aprovadas e regulamentadas aqui no município, elas são organizações sociais que poderão atuar na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente, esporte. No esporte, ou todas as áreas da administração. Como é que é isso? Pela lei, em qualquer área. Em qualquer área? Em qualquer dessas áreas. Saúde, que você educação, citou, mais meio ambiente, algumas. esporte, turismo, o que for. Turismo, lazer. Lazer, enfim. Onde houver necessidade, Se a OS tiver atividades fins, né, nestas áreas, ela pode se credenciar. Mas aí, Fábio, é assim, eu volto no meu raciocínio. Eu acho que é preferível você ter um instrumental aprovado e guardado na sua gaveta, não está se dizendo, você mesmo diz, que não está se usando, do que nós esperarmos termos a necessidade desse tipo de coisa e aí pensarmos numa solução. A ideia principal da OS foi exatamente essa. Ela funciona com aquela história do emergencial, de uma hora para outra. Você tendo a possibilidade da OS, facilita e agiliza a solução do problema da comunidade. Entendeu? Nós estávamos falando aqui de hospitais. Você montou muito bem, inaugurou um hospital perfeito, temos algumas experiências pelo litoral aí, em Praia Grande. Praia Grande funcionou assim, né? Santa Casa, né? Não se sabe. Não sei se ainda, acho que não funciona mais assim, né? Não sei, mas funcionou assim durante um tempo. Mas sim, Cubatão também. Quer dizer, O Guarujá está começando. Está começando, quer dizer, mas tudo isso é um aprendizado, quer dizer, é uma adaptação até desse novo modelo de você, mas pelo menos dá uma agilidade maior, né? Dá uma resposta mais imediata aos anseios da própria comunidade. Este ferramental, eu continuo dizendo que é importante. Assim como toda a regra dessa ferramenta, é importante a participação dos mais envolvidos, que são os funcionários. Porque você, no fundo, você sabe melhor do que ninguém que quando é chamado é preferível do que ter exceção de 650 e outras tantas aí que você acaba tendo que fazer. Tendo uma OS, né, acaba sendo um grande gatilho. E eu acho que isso é o mais importante do processo. E todo mundo, não tem jeito, viu, Fábio? Qual é a esfera hoje no Brasil que não usa esse tipo de coisa? Por quê? Porque a necessidade é muito grande e acaba, de alguma forma, sem prejuízo, garantido, volta aqui, garantido os direitos do funcionário, entendeu? Esse ferramental jamais poderia deixar de existir para a administração pública. Porque a qualquer momento você vai ter uma emergência. Não vamos usar o sentido emergência e criar alguma coisa. Está lá na gaveta, por isso é que pode se atender em qualquer área. Eu não sei onde é que vai explodir. Típico aqui, você falou dos hospitais, né? A gente comentava sobre essa questão de saúde durante o intervalo. E nós temos aqui essa dificuldade toda, essa polêmica toda envolvendo o Hospital dos Estivadores, né? O projeto do prefeito anterior, Papa, era entregar agora em 2013, que ficaria pronto em 2013, qualquer coisa assim. O prefeito Paulo Alexandre e o secretário de Saúde encontraram deficiências no projeto e fizeram um projeto novo, remodelaram, então vai para 15, me parece. Em 2015, o projeto de entrega do Hospital dos Estivadores. Será que teremos funcionários, como diz o Iberê, instantâneos, na mão, para você colocar em prática no Hospital dos Estivadores? Ou seria o caso do prefeito entrar como uma dessas OS aí, para gerir, para gerenciar o hospital? Enfim, não seria um exemplo interessante para debater, não? Não. Todo o debate é interessante. Com relação à agilidade para prover de funcionários no hospital, veja só, a administração que
não é responsável, que ela pensa para frente, que ela pensa lá na frente, ela toma as devidas precauções. O Papa foi um prefeito que pensou. Ele, talvez por ser engenheiro, né, ele pensou a administração dele a longo prazo. E ele fez muitos concursos e alguns concursos ainda estão aí com gente para ser provida. Se quiser prover com funcionário concursado, tem jeito. Tem os concursos que estão aí, poderia ser provido de funcionário. O problema é a folha de pagamento. O limite prudencial. Aí a gente não pode, também, veja só, eu procuro pautar, o sindicato procura pautar a postura sempre com responsabilidade. E diante disso é que nós estamos aí discutindo com a administração, queremos conversar com a administração formas e quando, e se possível evitar a aplicação da lei. Mas aqui no hospital, se fosse para esse ano, não teria limite prudencial. E para o volume de funcionários que exige, talvez nem no ano seguinte. Nós temos aqui uma folga e assim, com esse diálogo que a gente tem com a administração, com esta administração inclusive, mas com todas as administrações que passam por aí, nós já conseguimos, por exemplo, garantir no ano que vem, deixar no orçamento 6%, quer dizer, pelo menos a inflação do ano já estaria garantido para a nossa database. Isso já está certo, isso é com conversa que a gente chega lá. Nós vamos partir na nossa negociação de 6%. Quer dizer, se vai partir de 6%, pode chegar a 7%, 8%, quem sabe até 12%, que é o que se aumentou aí o IPTU, né? Lógico que isso aqui é um exagero, né? Mas quem sabe? Mas se vai, ideia, hein? Pois é, se vai aumentar a folha de pagamento, já está prevista a majoração em 6%, podendo chegar a mais do que isso. Evidentemente que o limite, nós não vamos estar no limite prudencial? Claro que não, porque a administração também vai tomar os devidos cuidados para não chegar lá. Não vai dar tudo o que a gente quer, porque se der tudo, a gente gasta tudo mesmo. Então, vai estar ali, não vai ter jeito de fazer. Talvez a ideia do prefeito seja essa, colocar a OS, mas assim, não vamos pensar que vai economizar, que não vai gastar dinheiro. O que não gasta por impossibilidade, por engessamento da lei, que a lei engessa, está ali no limite prudencial, você não pode gastar mais. Por estar engessado, que não pode gastar aqui, tá, dos 50% que é do servidor público, vai gastar do outro lado. Esse dinheiro vai ter que sair, porque a OS não tem vida própria, não tem fins lucrativos, então, mas ele não sai, tem dinheiro. Mas ele não sai, Fábio, dentro do limite prudencial da própria prefeitura, sim, pela lei de responsabilidade fiscal. Para a folha de pagamento. Para folha de pagamento. Mas dos outros 50% sai, como não? Então, mas veja, mas mesmo assim é metade do que nós estamos falando. Nós estamos falando de 50%. Não, estou falando 50% da receita. Sim. O limite prudencial é 50% da receita. Desse limite prudencial, para a folha de pagamento, está engessado, ele não pode contratar. Ele não poderia contratar esse número de funcionários. Exatamente. Mas esse número de funcionários vai ter um custo e vai sair desses outros 50%. Vai continuar gastando, não vai ter economia nenhuma. Ele só sai do engessamento. Então, só mas isso. veja... Mas dá uma certa agilidade, então. Mas aí, dá agilidade porque ele não pode colocar. Essenciais que nós estamos discutindo. Mas é isso que eu estou dizendo. Exemplo seria o hospital. O hospital. Quer dizer, a exigência da comunidade, isso tem que ficar claro, acho que até para o espectador, que essa preocupação não está sendo abandonada pelo sindicato, não. O sindicato tem essa preocupação, é lógico, estava conversando com a gente. Mas eu pergunto, eu saio daquele engessamento da lei de responsabilidade fiscal e não tem para onde correr. Só que eu preciso de mais saúde, mais hospitais, mais pronto-socorro, mais escola, mais professores, mais substitutos. Eu preciso de mais um monte de coisa. Que tradicionalmente seria feito pelo funcionário. Legal, tem concursos abertos, alguns até estão perdendo a sua validade, não foram chamados, porque este funcionário cai dentro da folha de pagamento. E a folha de pagamento está lá, segundo o próprio secretário Álvaro, está lá naquele limite prudencial, 51,3, que é o... Aí eu pergunto, como é que faz o prefeito? Ele não pode colocar dentro da máquina porque ele vai estourar o limite.
Ao mesmo tempo, quando ele sai na rua, ele vai tomar uma pedrada porque ele tem que atender a necessidade da população. Vão cobrar. Ninguém. Quem vai na porta do pronto-socorro e está lá com o seu ente querido para ser atendido, ele lá quer saber de lei de responsabilidade fiscal. Claro ele vai dar uma pedrada na cabeça do prefeito. Ele tem que ser atendido. Vai dar pedrada na cabeça do funcionário que estiver na frente dele, na verdade. Né? Aí assim, ele tem que ser atendido. Ele tem que ser atendido de alguma forma. Ele não quer toda essa discussão. Isso é importante. Ora, o prefeito, e qualquer prefeito, pode e deve ter esse gatilho. Esse é meu ponto de vista. Esse gatilho para atender a demanda da população em determinada área. Lógico, com responsabilidade. Não pode virar a farra do boi, entendeu? Não podemos contratar o S porque contratamos o S. Para isso existe Câmara de Vereadores, sindicato, para acompanhar esse tipo de coisa. Sim, isso que é bom, pô. Principalmente com diálogo, né? Sem dúvida. Vamos sentar, vamos chamar as partes interessadas, vamos sentar, vamos conversar e vamos tentar chegar a um denominador comum que prejudique o menos possível de um lado e auxilie a prestar os serviços do outro lado. Mas isso tudo tem que ser com conversa, com responsabilidade, não tenha dúvida. Vamos para o segundo intervalo aqui no Painel Regional e já a gente volta. É rápido. Muito bem, voltamos ao terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que recebe com prazer o Fábio Pimentel, presidente do Sindicato dos Servidores Estatutários aqui da Prefeitura de Santos, e o nosso professor Iberê Stirna, mais uma vez colaborando com a gente. Telefone aberto para o telespectador participar com a gente, como o nosso Valdomiro Trento, mais uma vez entrando em contato com a gente, perguntando aqui ao Fábio Pimentel. Fábio, você é a favor da extinção sumária da contribuição sindical obrigatória, que quem já cumpriu com a sua finalidade, e que pergunta para o Iberê se ele entende que a lei de responsabilidade fiscal deve aí ter um limite de acordo com o orçamento de cada município e não os tais, ele coloca 60% para todos aí. 54%. Né? É 54%, né? Limite 54%. Prudencial, 54%. Bom, Fábio, pergunta primeiro, você entendeu aí, né? Entendi. Não, sou completamente contra a extinção da contribuição sindical. É uma forma de financiamento do movimento sindical, das mais importantes, e quem diz o contrário se engana redondamente. Não é o caso tanto de Sindicato de Servidores Públicos, porque o Sindicato de Servidores Públicos se amoldou, porque é só agora que vem obtendo condições de receber a contribuição do sindical. Mas os sindicatos de servidores públicos se amoldaram a viver da mensalidade. E é terrível isso, porque você fica restrito a um orçamento que, por vezes, o movimento sindical te exige muito mais do que isso. Então, a contribuição sindical é um importante instrumento de financiamento e quem tem que financiar realmente o movimento sindical é o trabalhador. Não pode ser, vai pegar dinheiro de quem? Do patrão? Tem que ser do trabalhador que financia. O movimento sindical forte precisa de um financiamento que lhe dê condições de fazer os enfrentamentos necessários. Sou totalmente contrário ao fim da contribuição sindical. E ainda não peguei uma contribuição sindical como deveria pegar aqui em Santos. Sou totalmente contrário. Iberê, a questão aí da lei de responsabilidade fiscal. Olha, na verdade, assim, toda a lei brasileira é muito curiosa. Ela é feita, um bate o bumbo de lá, o outro diz que concorda, o outro diz que é bom, e parece que cai um pouco no esquecimento. Cumpra-se toda a lei no Brasil. Ora, legislativo é quem faz alteração na lei. Sabe quem é o legislativo? É esse mesmo que o senhor vota aí. Então, nós temos que votar, primeiro, em pessoas comprometidas, competentes, envolvidas em solucionar os problemas do Brasil. E não apartado com, muitas vezes, Brasília, parece que é um satélite do Brasil, né? É um outro Brasil. Então, é assim, nós temos que ter agilidade na análise das legislações. Ora, essa da responsabilidade fiscal criou, em algum momento, uma rigidez e engessamento em muita prefeitura. Ora, como é que isso pode ser flexibilizado? Ora, tem que se levar ao Congresso, vamos discutir, vamos fazer uma proposta. Isso é que falta muito no Brasil. Parece que aqui nós vamos empurrando com o rodo, né? Vai empurrando para frente, vamos indo, ninguém, enquanto não
sai para a rua, mas aí é 20 centavos, daqui a pouco não tem mais movimentação nenhuma. Este é o Brasil. O que nós temos que mudar só vai mudar de um jeito. Lei, essa que criaram, só muda pelo legislativo, que são esses 500 e tantos que estão lá, que nós dois votamos em alguém. Então nós temos que escolher um pouquinho melhor e pessoas mais comprometidas em encarar as dificuldades do Brasil. Lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada, né, e colocada em prática em 2000, não é? Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e na verdade foi uma lei bem-vinda, né, que veio segurar um pouco o ímpeto aí de vários e vários governantes espalhados pelo país afora, que atrocidades inimagináveis eram cometidas com dinheiro público, com a caneta do governante de plantão, né? Seja ele prefeito, governador, seja lá o que for. Agora, a meu ver, existem algumas coisas que precisam ser revistas, né? Precisam ser flexibilizadas. Por exemplo, tem lugares, vocês conhecem, sabem muito bem, tem municípios que é impossível gastar 25% do orçamento em educação. Só se o cara construir uma escola banhada a ouro por mês, né? O dinheiro tem que aparecer essa verba gasta em algum lugar, senão o prefeito vai lá tem as suas contas registradas pelo tribunal e é obrigado a se defender e provar onde é que gastou. Enfim, já tivemos casos parecidos aqui em Santos, né? E tem outros municípios que 25% não dá. Como na área da saúde, por exemplo, em Santos, o 15% obrigatório não chega, né? Você sabe disso, Fábio. A cidade aqui investe o quê? Aproximadamente 20% em saúde, pelo menos 20 isso, 20 né? e poucos por cento. Então, tem coisas, acho que precisavam ser flexibilizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que infelizmente teve que ser criada para frear aí uma série de atrocidades cometidas aí pelos nossos governantes, como dizia o poeta, dos pampas aos seringais, né? Jairo Luiz diz assim: tem professores que ainda não receberam a bonificação, né, que vinha junto com o 13º salário. O que aconteceu? Você sabe, Fábio? Sei, nós resolvemos isso hoje à tarde. Hoje? Dialogando com a administração. Aliás, saímos de lá, só deu tempo de passar em casa, trocar a camisa e vir para cá. Mas o que aconteceu é que a administração entendeu que a lei 758, se eu não me engano, que é do PCCV, não permitia o pagamento para cerca de 400 professoras, que são antigas professoras substitutas, e que complementam, porque a professora substituta ela ganha um terço do que a professora com classe, com sede, ganha se ela não tiver classe, né? Então, cerca de 400 professoras ganham apenas um terço do que a professora titular receberia. Para complementar o seu salário, né, elas pegam horas que não são horas extraordinárias, são projetos, né? Elas chamam de projetos e complementam o seu período em outro horário para aumentar o seu salário. Essa complementação vinha sendo paga junto com o 13º, ou melhor, tinha reflexos no 13º, até o ano passado foi pago assim. Segundo a administração, entendeu-se que a Lei 758 não tem essa previsão e não iria fazer o pagamento. Nós tivemos hoje reunido com uma comissão de professores e o secretário de gestão, e ele se comprometeu, reconheceu que, né, realmente é injusto, é de uma injustiça ímpar. Ele se comprometeu a estar normalizando esse pagamento. Infelizmente não dá para fazer de um dia para o outro. Na medida do possível. Né, mas até o dia 30 estaria normalizando esse pagamento e vai fazer uma alteração na lei para que, doravante, isso não aconteça mais. Chegamos até a ir mais além. Não é apenas as professoras substitutas ou adjuntas que vão ter essa condição de receber isso no 13º. As demais professoras com sede, que também realizam projetos na prefeitura, vão ter esses projetos também tendo reflexo no 13º a partir do ano que vem. Esse ano ainda não dá. Mas esse ano, até o dia 30, vai estar sendo pago aí essas 400 professoras. Uriel Vilas Boas. Ô, meu amigo.
já esteve conosco uma gravação na tarde de hoje, né? E como sempre participa aí com muita competência. Né? Olha a pergunta do Uriel, hein? É possível a unificação dos dois sindicatos de servidores? Por que o Sindesp participa com o debate com os deputados sobre a Previdência? Aliás, o Sindesp participa, ele pergunta, não é? Ah, bom, por quê? Ele pergunta se o Sindesp participa com os deputados do debate sobre a Previdência. É claro que participa, né? Agora, a unificação dos dois sindicatos é algo que se pergunta, se discute, se debate há muito tempo. Por que é que temos dois sindicatos de servidores em Santos? Se isso é bom, se isso não é bom? Não, mas a gente responde. Na verdade, não há nenhuma impossibilidade. Quer dizer, há a possibilidade, sim, da gente estar discutindo a unificação dos sindicatos, desde que as pessoas tenham o mínimo de respeito com as outras. Quer dizer, eu sou um cara, nós no sindicato primamos pela ética e pelo respeito às instituições. Quer dizer, se eu quero fazer uma composição contigo, eu vou sentar contigo antes de falar dessa composição. Quando se aprender a ter esse respeito entre as partes, vamos dizer assim, não vou nem citar nós, mas quando se aprender a ter esse respeito, de repente a gente progride. Enquanto houver a falta de respeito, a falta de ética de um lado, evidentemente não vai haver a condição de unificação. E nós nunca usamos isso, já sabemos disso, já faz uns 2 ou 3 anos, mas nunca usamos isso para não ficar parecendo até meio, sei lá, piega seria o termo, mas nós temos uma decisão e uma ação que foi impetrada pelo Sindicato dos Servidores contra nós em 2007, na tentativa de fechar, eu nem estava lá no sindicato, mas na tentativa de fechar o sindicato, que eles perderam e ficou decidido pelo Tribunal do Trabalho, né, em todas as suas instâncias, já foi transitado em julgado, que quem representa o sindicato dos estatutários, quem representa a categoria dos servidores estatutários é o sindicato dos estatutários, e isso está dito na sentença. E o outro representa os outros sindicatos. Quer dizer, se a gente tiver ética, respeito, e respeito também à proporcionalidade da nossa representatividade, a gente senta e conversa. Caso contrário, ele vai ficar gritando de um lado, eu vou ficar fingindo que escuto do outro. Eu acho que esse é o caminho, vai ter que ser o consenso. Mas eu acho que a politização dos sindicatos dificulta enormemente sentar e discutir a categoria, que no fundo é uma coisa só. No fundo, quando você diz assim, estatutário, seletista, não sei o quê, todos eles estão a serviço da administração pública. E aí sim, deveriam estar juntos. Mas eu acho que historicamente a politização dos sindicatos acabou distanciando e criando barreiras. Eu acho que quando a Polícia Civil e a Militar derem nas mãos, vocês vão estar juntos também. Olha, tem bastante boa comparação. Viu? Estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Regional. Fábio, foi um prazer recebê-lo. Espero que tudo corra bem aí para o município. Né? É importante que o funcionário público estando bem, o serviço público melhora e o município se sente melhor amparado. Obrigado pela presença. Obrigado, Iberê, também por estar conosco mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã, sempre 10 da noite. E às 1h30 da tarde a gente se encontra também com o Painel Debates. Até amanhã. Tchau.